Fascinação. Esta talvez seja a palavra mais adequada para descrever o permanente interesse da humanidade pelo fim do mundo, qualquer que seja o conceito dado a esta expressão, que se estende desde o desaparecimento da vida no planeta, toda ou somente a inteligente, o que isto possa significar, e a destruição total da Terra. A psicologia talvez explique o fenômeno desta fixação, acreditando esse interesse macabro ao fascínio exercido pelo medo, ao conforto de acreditar que não estaremos sozinhos num eventual destino final coletivo, ou a um fatalismo religioso e a crença numa outra dimensão. Realisticamente, há várias certezas com relação ao fato de que não seremos eternos na natureza. Nada o é. Finitude é uma característica intrínseca de tudo que existe no universo. Muita coisa pode e deverá acontecer dentro do processo de extinção da raça humana. Mesmo que o planeta continue, eventos cíclicos irão causar a extirpação do Homo sapiens, assim como aconteceu com outros habitantes desta bola azul. Mesmo que nos orgulhemos de ser mais inteligentes que os dinossauros, a lei natural é implacável. A própria ciência já estabeleceu o capítulo derradeiro da Terra. Como qualquer outra estrela, o nosso Sol irá, antes de chegar ao fim de sua vida útil e colapsar, transformar-se numa supernova que engolirá no inferno de fogo todos os planetas interiores do Sistema Solar, de Mercúrio a Marte. Tem até data para isso, daqui a 8 bilhões de anos. Mas, e até lá? É sobre a história desta permanente preocupação com o juízo final que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você gosta desse canal, por favor inscreva-se se ainda não fez, divulgue, comente, compartilhe, dê o seu gostei ou não gostei, envie para seus amigos, para seus grupos, aperte o sininho para receber as notificações. Tudo isso é muito importante para que o canal tenha mais penetração no YouTube. Muito obrigado. Obviamente, um horizonte temporal de 8 bilhões de anos é um horizonte temporal que desafia a nossa percepção. Óbvio também é o fato de que uma infinidade de outros fatores poderão determinar o fim do mundo muito antes disso. O problema é quando e como. Prever esta data tem sido um dos mais recorrentes exercícios de premonição da história humana. Ao longo dos séculos, astrólogos e astrônomos, papas e bispos, líderes religiosos, historiadores, matemáticos, teólogos, professores e, é claro, charlatães, previram o ano, às vezes até o dia, e as causas do fim dos tempos. Profetas e profecias fazem parte do sagrado de quase todas as religiões e da crônica da maioria das civilizações, muitas das vezes influenciando o curso de batalhas e conquistas, sucessões e casamentos reais, e subjugação pelo medo de populações desde o começo da antiguidade. O livro dos profetas na Bíblia os descreve como enviados por Deus e reveladores de sua palavra. Os gregos reverenciavam suas pitonisas e seus oráculos. Arúspices e álgores ocupavam um lugar de enorme destaque na sociedade etrusca. Em Roma, adivinhadores e videntes eram constantemente requisitados por generais e patrícios, e até as tribos bárbaras acreditavam nas visões de seus druidas. Cartas de tarô, bolas de cristal, jogos de ossos e búzios, leituras de mão e outras práticas divinatórias foram e têm sido procuradas por um sem número de pessoas mundo afora, atraídas pelo desejo de saber o futuro, e há até relatos honestos de acertos em algumas previsões. Muita gente, inclusive, pauta suas decisões por elas.
No universo individual, é possível que isto aconteça, mas se voltarmos ao assunto central deste vídeo, a coisa não funcionou assim. O fim dos tempos, até pelo menos o momento em que esta apresentação foi postada no YouTube, ainda não aconteceu. E não foi por falta de augúrios. Começando pela Bíblia, o último livro do Novo Testamento é exatamente o livro do Apocalipse, uma palavra grega que tem por significado principal revelação. Escrito provavelmente no primeiro século da era cristã, ele descreve os acontecimentos que terão lugar nos momentos que antecederão a volta do Messias e o juízo final. O advento dos cavaleiros do Apocalipse, o reinado do Anticristo e a grande tribulação, um período terrível e terminal de catástrofes naturais e guerras, o Armagedon. A partir daí e até os dias de hoje, centenas e centenas de profetas, incluindo gente famosa e de relevância histórica, previram o fim do mundo ou da raça humana. Embora a maioria dessas previsões tenha tido pouca influência no comportamento das gentes ou ampla divulgação, algumas foram capazes de despertar um leque de emoções que foram da simples curiosidade até as garras do pânico. Uma pesquisa realizada no Reino Unido em 2015 revelou que 25% da população britânica acreditavam que o mundo iria acabar ainda no período de suas vidas. As causas do desastre final, apontadas por essas previsões, foram, evidentemente, inspiradas pelas preocupações e pelo ambiente social da época em que foram feitas, passando por inundações diluvianas, sismos devastadores, colisão de asteroides, pestes e pandemias e, mais recentemente, invasões alienígenas e guerras nucleares. Entre os muitos vaticínios feitos ao longo dos séculos, vale a pena destacar alguns, seja por sua inventividade, seu poder de causar temor coletivo ou pela importância histórica de seus autores. Já no século IV d.C., tanto Santo Hilário como São Martinho, dois bispos católicos de grande projeção em vida, previram a chegada do Anticristo e o fim do mundo para os anos 365 e 400, respectivamente. Tempos depois, mais 3 prelados católicos recolocaram o Apocalipse para o ano 500, com base, sabe-se lá por quê, nas dimensões da Arca de Noé. Outra data a criar expectativas foi o ano 800, que, segundo os cálculos de Sextus Julius Africanus, um historiador católico que vivera nos séculos I e II, correspondia ao ano 6000, contados a partir da criação da Terra e ponto final da existência humana. Aí, evidentemente, entra em evidência o ano 1000. O fascínio de uma primeira data com 3 zeros iria transformá-la num prato cheio para grandes previsões apocalípticas. Até o Papa Silvestre II entrou na pilha e oficialmente as proclamou. Como ele morreu em 1003, deve ter se arrependido. Mas a coisa não parou por aí. Uma nova paranoia foi relocada para o ano 1033, ou seja, a data original, mais os 33 anos da vida de Jesus. No século XIII, outro Papa, Inocêncio III, previu o fim para 1284, ou seja, 666 anos, o cabalístico número da besta apocalíptica, após a criação do Islã. No século seguinte, entretanto, a peste negra superou todas as preocupações com um futuro cataclismo. A morte havia chegado para 50 milhões de europeus. O ano de 1600 foi escolhido como o término da existência por ninguém menos do que Martinho Lutero, o grande reformador da Igreja. 1656 foi a escolha de outro personagem decisivo da história, Cristóvão Colombo, ambos tomando por base para suportar sua previsão citações bíblicas e convicções religiosas.
Na sequência, 1700 foi indicado, 150 anos antes, pelo celebrado matemático e descobridor dos logaritmos John Napier como ponto final do mundo, baseando-se para isso, evidentemente, em cálculos logarítmicos. Nos anos 1900, época de duas grandes guerras, apocalípticas por sua própria natureza, a previsão do fim passou para o ano que fecharia o século XX. 2000, como for o ano 1000, era um número cabalístico demais para não suscitar a agitação de profetas e futurólogos. O início da era nuclear em 1945 iria colocar mais lenha na fogueira. Cansei de ouvir, quando era criança, a frase repetida com reverência e certeza por tias piedosas: 2000 passará. 2001 não passará. E quem não se lembra da histeria com relação a 2012? Alguns iluminados haviam descoberto, entre aspas, uma relação entre o calendário maia e o apocalipse, e o mundo entrou em parafuso. Predições, revelações, filmes e artigos dominaram o planeta e muita gente boa embarcou na paranoia. E quem não sentiu um friozinho na barriga quando os relógios marcaram 23h59 do dia 20 de dezembro? É claro que este frenesi é cíclico. Já se fala num asteroide, batizado de 2024 YR4, que poderá colidir conosco em 2032. Mas fica difícil terminar este vídeo sem falar no maior profeta apocalíptico de todos, aquele que é sempre citado toda vez que se fala em visões do futuro. Miguel de Nostradamus nasceu em 1503, na França. Farmacêutico de profissão, logo desenvolveu suas habilidades como curandeiro e astrólogo, tornando-se famoso e celebrado na sociedade francesa e conquistando a admiração e a proteção da rainha Catarina de Médici. Mas sua imensa fama mundial, que perdura até os dias atuais, decorre de sua atividade literária, em que expôs as qualidades às quais seu nome estará eternamente atrelado: adividente e profeta. Em 1550, Nostradamus iniciou a publicação de seus almanaques, compêndios de edição anual, e que acabaram por conter mais de 6.000 previsões sobre os vários aspectos políticos sociais de sua época. Encorajado pelo sucesso de sua obra, 5 anos depois, ele lança a primeira parte de As Profecias, um livro de poesias composto por 942 estanças ou quadras poéticas, descrevendo eventos futuros. O acerto premonitório de Nostradamus tem sido proclamado por muitos. Livros e mais livros creditam aos seus versos a correta predição do grande incêndio de Londres em 1666, da Revolução Francesa, da ascensão de Napoleão e de Hitler, das duas grandes guerras, da bomba atômica e, mais recentemente, do 11 de setembro e da pandemia do Covid. A comunidade acadêmica, como era de se esperar, sempre refutou esta interpretação, afirmando que os versos de Nostradamus são vagos e imprecisos, permitindo qualquer tipo de adaptação a um fato realmente ocorrido. E também há traduções imprecisas e até falsas, feitas para iludir uma multidão de crédulos. Mas, e quanto ao fim do mundo? Em As Profecias, Nostradamus dedicou 3 estanzas ao assunto. Segundo as interpretações de estudiosos do grande visionário, o Apocalipse, segundo ele, começará com a queda de um asteroide no Mar Índico. Por si só, esse evento não determinará o fim, mas seus efeitos, um gigantesco tsunami, uma noite que durará anos, a morte de toda a produção agrícola e a grande fome decorrente, irão gerar uma guerra que, esta sim, dizimará a humanidade. Quando? Bem, a quadrinha não fala no YR4.
Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo e que continuem acessando as apresentações deste canal. Muito obrigado, um abraço e até a próxima!